Nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos reunidos nessa noite. Senhor, todos nós estamos aqui aos teus pés, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Todos nós entendemos que o Senhor é que é o nosso mestre, o Senhor é que tem as palavras de vida eterna, é o Senhor que pode nos conduzir num caminho que é agradável ao Pai. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor. E o centro da nossa reunião e o motivo da nossa reunião é o Senhor. Por isso nós te pedimos, se faz presente no nosso meio, fala aos nossos corações, transforma a tua palavra lida, proclamada em revelação no nosso ser, que seja vida para nós. Senhor, nos tira, Senhor, do comodismo e daquilo que é automático, daquilo que nós achamos que sabemos fazer, e nos leve para um patamar onde o Senhor possa conseguir falar aos nossos corações, despertar a nossa vida para a realidade desse tempo presente que nós estamos vivendo, Senhor. Então nós consagramos esse tempo nas tuas mãos, consagramos a casa dos meus irmãos, Senhor. Consagramos, Senhor, essa transmissão, Senhor. Mesmo que nós estamos reunindo de uma forma que não é adequada, o ideal é que estejamos presentes, mas mesmo dessa forma, por misericórdia, por amor ao teu nome, estende até nós o teu falar, Senhor. E toca-nos nessa noite, para a honra e glória do teu nome, que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, porque nos fizeste caminhar com os vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, pois quebraste os grilhões que nos separavam. Te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebrados os grilhões, somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebrados os grilhões, somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão
para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Qual é que eu estava cantando? Você começa? Porque Ele vive? Como é que começa? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Deus enviou. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está, o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
Amém. Graças a Deus, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Ele passou pela morte de uma forma vitoriosa. Ele venceu ali naquela cruz, venceu o principado e potestade, rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele entrou na morte vitoriosamente e causou um rebuliço na morte e saiu de lá vencedor. Graças a Deus por isso. E porque Ele vive, né, nós podemos crer no amanhã. Graças a Deus por isso. Irmãos, tendo em vista o que tem acontecido, esses ataques terroristas lá em Israel, a princípio eu não ia falar desse assunto, porque também é um assunto que requer bastante tempo para ser examinado com vários versículos, né? Não era meu encargo falar de escatologia, mas semana passada o Senhor nos deu a graça de tocar alguma coisa em relação a olhar para a igreja, né? Embora Israel sim muitas das profecias do Senhor, né? Tem uma questão de se falar se Israel é o relógio do mundo, Israel é o relógio de Deus. Eu creio que Israel não é o relógio, nem de Deus nem do mundo, mas que Israel é um dos ponteiros do relógio de Deus. Um ponteiro mais importante é o da igreja. Ou seja, nós temos profecias relacionadas com Israel, sim, e muitas coisas estão acontecendo, os princípios das dores e coisas que vão acontecer ainda, que aponta para a volta do Senhor Jesus, mas temos um ponteiro, algo que aponta para a igreja, algo que talvez não é para todos verem, né? Porque Israel, então, é todas as questões das dores, mas o que aponta para a igreja é que uma noiva está sendo preparada para o seu amado, para um casamento. Então, se esse é o sinal para dentro da igreja, ela está se ataviando, né? Porque o Senhor está voltando para buscar a sua amada. E esse sinal é um sinal interno, não um sinal que é exposto, né? Tendo em vista, por analogia, as noivas que se casam, elas se ocultam, elas se preparam num lugar reservado, ela não quer que ninguém saiba qual que é o seu vestido, como que é o seu vestido, porque na hora do casamento é que ela vai se revelar. Então, se por um lado um ponteiro aponta para Israel, o mundo todo está vendo, por um outro lado, um ponteiro aponta para a igreja, algo em oculto, para aqueles que estão íntimos com o Senhor, para aqueles que estão alinhados com a vontade do Senhor. Perceber que realmente o Senhor está às portas. Graças a Deus por isso. Tanto o sinal de Israel como para a igreja, nós vemos o Senhor trabalhando nos nossos corações para produzir essa noiva para o bendito filho. Quando Deus falou de Adão, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. No coração dele estava em mente o filho. Não estava só ali resolvendo um problema de Adão. Ali tinha uma figura. Então o Senhor está preparando uma noiva, um trabalho especial do Espírito Santo em nossas vidas, para encontrar com o nosso amado. Graças a Deus por isso. Então esse olhar para dentro, para algo oculto, né, para algo escondido, que o mundo não consegue perceber, mas aqueles que estão então em intimidade com o Senhor, está vendo o trabalhar do Espírito Santo. Os dias são dias mais angustiosos. Nós estamos vendo que o Senhor está trabalhando, algo precioso, né? Então graças a Deus por isso. Eu creio que esse ponto é o ponto mais central. Porque nós podemos ver, se a gente for colocar como analogia, eu estava imaginando, né, o ponteiro de Israel como sendo o ponteiro dos minutos, porque tem muitas guerras, enfrentou várias guerras. E qual delas é a guerra que aponta para aquele pacto que ele vai fazer com o anticristo? Então o ponteiro dos minutos passa várias vezes pelo horário e ele está sofrendo. E talvez o ponteiro da hora aponte talvez para a igreja. Porque mesmo sem o ponteiro dos minutos, se você vê que o ponteiro está perto da meia-noite, né, está entre o 11 e tá 11h30, você dá para calcular até os minutos ali. Ou seja, se você olhar só para Israel, você não consegue discernir claramente. Você sabe que está próximo. Mas quando você, então, o Senhor te dá graça de conseguir contemplar
a questão da igreja, então você vê que está muito próximo. Teve uma época que eu perguntei para um irmão, o irmão Eliseu do Chile, porque eu via uma desolação na igreja, uma desarmonia, né? Inclusive nessa mesma época o irmão Ernie, ao ministrar, ele falou assim, quanto que vocês acham por cento da igreja que está funcionando de acordo com a vontade de Deus? E quando o irmão Ernie fez essa pergunta, nós ficamos assim, numa situação, Senhor, quanto? Porque quando a gente olha para, quando a gente está falando da igreja, a gente está falando para todos os salvos. A gente não pode achar que um grupinho é isso, não, o Senhor está olhando para todos. E a gente também não pode olhar para um grupinho, senão a gente está separando os outros irmãos. Mas quando a gente olha para todo, e alguns irmãos falaram 40% está funcionando do corpo de Cristo, e alguns chegaram a 10%, e eu creio que talvez seja isso. E o irmão Ernie falou assim, irmãos, você já imaginou um corpo com 10% só funcionando? Isso não é um corpo, é quase um cadáver, está morrendo. Então você fica assustado. Então nessa mesma época eu fiquei assim assustado, Senhor, não é possível, o Senhor falou que edificar é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, né? Como é isso? Então eu cheguei para o irmão Eliseu, irmão, puxa, olhando para esse cenário que nós estamos vivendo, de carnalidade, de escândalos dentro da igreja, irmão, então vai faltar muito tempo para o Senhor voltar. E o irmão Eliseu chegou para mim e falou, ô irmão, você está duvidando do poder daquele que está trabalhando na igreja? E para ele é muito rápido. Talvez como profeta a gente fala, Senhor, só eu que não dobrei. E o Senhor falou assim, eu reservei 7.000. Então esse trabalho é em oculto. E muitas vezes a gente está olhando por todo, mas o Senhor está trabalhando naquele trabalho oculto. E aquilo que eu coloquei semana passada, né, que a noiva não é a igreja. A noiva é tirada da igreja. E isso é um outro problema muito sério, porque quando a gente olha a igreja, a gente vê uma desolação. Mas quando a gente vê que o Senhor então tem algo saindo do corpo de Cristo, que é especial para ser a noiva, então a gente vê que o Senhor pode ter aqueles que são reservados, né? Que estão fiéis e vivendo um viver santo. E chama mais nossa atenção ainda para viver esse viver santo. Né? Voltando à explicação de onde que foi tirado essa questão da noiva ser tirada do corpo de Cristo, como analogia, quando a gente olha para Adão, Deus foi lá e tirou do corpo de Adão uma parte e fez a Eva. Então, do corpo de Cristo. E o Adão olhou e falou assim, essa é ossos dos meus ossos. Também o Senhor vai olhar para a sua noiva e vai falar assim, você é semelhante a mim. Então, esses que estão sendo, aceitando o trabalho do Espírito Santo, negando a si mesmo, tomando a cruz, o trabalho daquele que está formando o caráter de Cristo em nós, então esses que estão fazendo parte dessa noiva. E aí coloca uma responsabilidade maior sobre as nossas costas, e um temor, e um clamor, Senhor, tem misericórdia. Fortaleça-nos no homem interior, para dizer amém ao Espírito Santo naquilo que ele está trabalhando em nós. Então, tendo em vista que nós estamos caminhando para essa situação em que o amado está voltando, o Senhor está voltando, não falta mais nada para se cumprir, irmãos. Né? Então, o que acontece é que na internet então, tem sido muitos profetas levantando, muitos irmãos colocando várias coisas. Né? Um irmão mesmo, que eu gosto de ouvir ele, posso até falar o nome para os irmãos, que é o irmão Nicodemos, que é da presbiteriana, gosto de ouvir ele em tantos assuntos, falando do Senhor, mas sobre escatologia, o irmão, coitado, desculpa colocar dessa forma, né? Mas o irmão crê que todas as profecias relacionadas com Israel já se cumpriu, Israel não tem nada a ver mais. Ou seja, o que está acontecendo com Israel é a mesma coisa que está acontecendo lá com a Ucrânia e com a Rússia. É guerras no mundo inteiro. E ele deve estar falando, nós devemos orar para que inocentes não morram. Ó, irmãos, Israel é especial, tem alguma coisa. E é desse sentido, então, eu queria ler alguns textos com os irmãos. Hoje eu vou falar, então, não quando Israel vai ser salvo, mas eu quero trazer alguns textos para que os irmãos mesmo possam, com a capacidade que vocês vão estar com a Bíblia e lendo, da conclusão de falar assim, peraí, o Senhor vai se voltar para Israel ainda. Porque hoje Israel não é salvo ainda. Nós precisamos considerar isso. E é por causa disso também, já adiantando, eu preciso colocar. Porque
Tantas mensagens eu estou recebendo de pessoas colocando: olha, o exército de Israel louvando a Deus antes da batalha. Olha que lindo meu coração, eu até arrepio. Irmãos, Israel não louva ao Senhor. Vocês lembram daquela samaritana que falou assim: Senhor, vocês dizem que é nesse monte que deve adorar o Senhor, os nossos pais dizem que é nesse monte daqui. O Senhor falou assim: já chegou a hora, que não é nem naquele monte, nem nesse monte, mas é em espírito e em verdade. E se Israel, então, não nasceu de novo, eles não podem adorar em espírito. Se eles não recebem Jesus como Salvador, porque Jesus falou assim: aquele que tem o Filho tem o Pai. Eles não têm o Pai. Aqueles que ele tinha antes da vinda de Cristo, que era presente na vida deles, que libertava dos filisteus e nas guerras, eles não têm hoje. Eu vou ler texto aqui para vocês vão compreender isso. Israel não recebeu Jesus, pelo contrário. E eu não estou falando isso para ir contra Israel, pelo amor de Deus. Dessa situação do Hamas, são demoníacos, diabólicos aqueles homens, fizeram atrocidades, fizeram terrorismo. Discordo completamente deles, não é isso que eu estou falando, mas eu estou querendo colocar o quadro de Israel em relação a Deus para os irmãos, para que não haja uma ilusão dos nossos corações, como há de alguns irmãos, de quase beijar no pé de Israel, de quase ir para lá para pegar água, né, de pegar a terra de lá e falar que a terra é santa. Não, a terra lá, mas o povo lá, Deus ainda tem os olhos, porque na história Deus tem cuidado desse povo. Deus tem amparado, embora eles tenham sofrido e vão sofrer mais, irmãos, vão sofrer muito mais, Deus ainda vai estar guardando. E teve aquela hora que Jesus chegou para eles e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, vós não quisestes. E até hoje eles não querem. João 1 fala assim, que Jesus veio para que eram os seus, ou seja, o povo de Israel. Jesus é judeu, não esquece isso não. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Graças a Deus, mas todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, nós que somos gentios, recebemos o Senhor porque Israel rejeitou o Senhor. E ainda rejeita o Senhor. Tem relatos de irmãos que vão lá evangelizar, eles cospem no chão. E vocês vão entender pelos textos que nós vamos ler por que eles cospem no chão. Então vamos para o texto, porque senão os irmãos vão achar assim: esse irmão é antissemita, esse irmão é contra o Deus. Não, de forma nenhuma. Nós temos que orar para que o Senhor possa guardar inocentes não morrerem. Mas o que as profecias falam é que eles vão sofrer muito ainda. É triste o que as profecias falam, né? Haja paz lá em Israel. Esse é o nosso desejo nos nossos corações. Mas o Senhor, por amar a eles, ainda tem um caminho para passar com esse povo. Então os irmãos têm a Bíblia, poderiam abrir em Romanos. Se não tiver a Bíblia, pegue, vai ser bom, vamos ler alguns textos juntos. Se a Bíblia estiver mais perto aí, pega, vamos ler, vamos ficar só em Romanos, vai ser fácil de achar os textos aqui. E aí, os irmãos lendo, vocês mesmos, né, vão chegar à conclusão que o Senhor sim tem um plano para Israel. Não é agora. Está acontecendo coisas que faz parte do plano do Senhor. Mas a salvação de Israel vai ser num tempo determinado por Deus. Já posso falar, é quase no finalzinho da grande tribulação. É no final da grande tribulação. Todo Israel vai ser salvo. Não agora. Então, que nós possamos ter equilíbrio ao lidar com todos esses assuntos. Então vamos, os irmãos puderem abrir aí em Romanos 9. E antes de entrar propriamente, nós já estudamos Romanos, acho que umas 2 vezes, né? Não sei, os irmãos lembram aí. Mas quando chega no final do 8, o Senhor é uma glória total. Ele fala assim: que direis, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo esbanja coisa aqui para a igreja, que a gente vai ficar, gente, que maravilha que é isso. Né? E aí parece que Paulo, no espírito, ele tem que falar: peraí, eu tenho que falar uma outra coisa aqui. Então ele começa a falar no capítulo 9 em relação a Israel. Porque até no 8 ele está falando em relação à igreja, à salvação, que todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus, mas que veio o Senhor, por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a salvação, que é Jesus Cristo. E aí ele fala do capítulo 6, fala do capítulo 7, como nós vencemos a lei, como nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça.
e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Irmãos, isso é glorioso. E ele chega ao ponto, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou conforme a imagem do seu Filho. E ele glorificou. É tremendo o capítulo 8 de Romanos. Mas parece que se ele não falasse de Israel, ele falando de Israel, tem muito crente que já joga Israel fora do plano de Deus. Imagina se ele não falasse. Então ele começa a falar do povo judeu. E eu vou ler só um versículo antes de começar ali. O 11:25, fala assim, ó: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então nós não podemos ser presumidos. Falar assim, agora já era, nós somos o novo Israel de Deus, né? Mas não é isso que Paulo fala. Vamos lá. Capítulo 9. Os irmãos, por favor, abrem. Nós vamos ficar só no 9, 10 e 11. Vai ser bom, os irmãos. Se não puder, ouve junto aqui e que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Então, o 9 eu vou ler do 1 ao 5. Lá está assim, ó. Digo a verdade. E isso Paulo falando em relação agora ao povo judeu. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Porque Paulo era israelense. Sou israelita, são israelitas. Não estou falando da igreja, estou falando do povo judeu, é disso que ele está falando. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, tudo vem lá de Israel. Tudo que nós temos na igreja vem lá. Olha só, deles são os patriarcas, não é? Não são deles que é Abraão, Isaac, Jacó, são os patriarcas. Veio deles, são judeus. E também deles descende o Cristo. Foi de Israel que veio o nosso Senhor. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Então, já no início ele está falando assim, eu estou falando do povo judeu. E se eu pudesse ser anátema para a salvação deles, eu seria. Vamos lá, 9:18. Vamos pulando, que senão vai demorar muito. 9:14, vamos lá. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Então ele usou o exemplo de Faraó, porque lembra que o Faraó foi endurecido por causa das pragas, Moisés ia falar com ele, Deus endurecia o coração dele. E ele falava, não, ninguém vai sair daqui. Então Deus mandava praga, porque Deus queria julgar o Egito. Porque eles assolaram o povo de Deus. Então ele usou esse exemplo de endurecimento para falar assim que Deus endurece quem lhe apraz. Guarde isso, irmão. Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus endurece o coração. Tá bom? Vamos lá. O 9:13. 9:33. Vamos pular para frente, senão não vai ter bom se a gente pudesse ler os 3 capítulos. Ia ser muito bom. O 33 fala assim, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço? Quem é essa rocha de escândalo? É o Senhor Jesus. Então foi inserido aqui o Senhor Jesus na história, mas Israel teve ele como uma pedra de tropeço. Porque eles não creram no Senhor, eles rejeitaram o Senhor. Tem uns versículos antes, mas não, vamos passar. Se o Senhor permitir, se der tempo, nós vamos lá. O 10:1 fala assim,
Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo ora para que eles sejam salvos. O que resta a nós também, irmão? Orar para que Israel seja salvo. Porque algo especial vai acontecer quando eles forem salvos. E Paulo está orando para que eles sejam salvos. E a igreja deve orar para que Israel seja salvo. Ainda Israel não é salvo, irmão. E nós precisamos considerar isso, para que a gente tenha equilíbrio, olhar para essa nação tão especial, tão amada por Deus, que nós devemos desejar que eles sejam salvos. Vamos lá. O 10, 18. O 10, 18. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, presta atenção, ele foi achado porque não perguntava por ele, porque não procurava por ele. Agora ele fala, quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso aqui é a conclusão de muitas coisas que são faladas antes, porque senão não vai dar tempo. Então, sabe a pedra de tropeço? A pedra veio para eles. O Senhor Jesus, o ministério dele foi todo dentro de Israel. E ali trabalhou aqueles 3 anos e meio, mas só alguns gatos pingados. Um remanescentezinho que estava ali e observou e se aproximou e foi escolhido por ele. Poucas pessoas. E o Senhor estendendo a mão, e o Senhor ministrando a palavra, e o Senhor sendo luz no meio daquelas trevas, curando aquelas pessoas. Mas o ego fez com que eles foi um ódio do Senhor. Eles mataram o Senhor. Vamos lá. Eu parei, eu estava lendo o 21, eu parei. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Não era esse, eu tinha lido um outro que era para pô-lo em ciúme. Eu marquei aqui e marquei errado. Deixa eu ler o do 16, porque eu vou achar essa parte aqui. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Está falando de Israel. Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, achei o texto. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Sabe quem é esse povo? Somos nós, irmão. Nós que não procurávamos o Senhor. Como é colocar em ciúme? É que Deus é o Deus de Israel. Só que Israel rejeitou. Então agora o Senhor se voltou para um povo que não procurava Ele. Somos nós, a igreja. E está pondo Israel em ciúme. Irmãos, Israel ganha tanto dinheiro com turista. Cristão que vai lá para ver onde foi o Gólgota, para ver onde Jesus nasceu, para andar onde o Senhor percorreu com a cruz. E eles não recebem. O que aconteceu que eles não conseguem receber Jesus? Um ou outro, claro, tem cristão. Tem o Lance Lambert, por exemplo, que é judeu. Vou colocar depois no grupo lá uma pregação do irmão maravilhosa, que parece que estava falando de hoje. Mas eles não receberam o Filho de Deus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles não querem Jesus. Por que será que eles tropeçaram nessa pedra? Então o Senhor veio para nós, para colocar esse povo em ciúme. Como uma namorada, um namorado, agora pôs aquele povo em ciúme. Vamos lá, vamos prosseguir, senão nosso tempo perde. 11:1. Pergunto, pois, aí Paulo está falando, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Que pergunta.
Ah, será que alguns irmãos veem essa pergunta? Será que eles não leram essa pergunta? Paulo está fazendo essa pergunta. Será que Deus rejeitou o seu povo? Qual é a resposta, irmão? Olha, vamos ler junto. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita. De modo... Deus não rejeitou o seu povo. O povo que rejeitou Deus. E ele teve que vir para nós. Ó, irmãos. Tem quantos irmãos que falam assim, não tem mais nada a ver Israel? Tem. Mas tem um oposto, que é um extremo, que é, Israel, vamos tocar o shofar, vamos usar quepá, vamos colocar a bandeira nas nossas costas. Senhor, não é isso. O Senhor não rejeitou eles, mas eles não aceitaram o Senhor ainda. Não é o tempo ainda. Vamos lá. Então, paramos no 11, vamos lá, 11, vão 7... Do 7 e 10. Depois, se os irmãos puderem ler com calma esses 3 capítulos, como vai ser esclarecedor. O 7 a 10. Que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Alguns foram endurecidos. E lembra que nós lemos que Deus endurece a quem lhe apraz? Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Irmãos, porque eles rejeitaram o Senhor fechou os olhos deles. Entende porque agora, então, nós podemos falar que eles não receberam o Senhor, e agora, por um lado, a responsabilidade deles não receitar o Senhor. E por um outro lado, Deus também cegou o entendimento deles. E nós precisamos olhar isso com equilíbrio, porque senão a gente vai falar assim, tadinho de Israel. Deus cegou o entendimento deles, por isso que eles não conseguem ver. Sim, por isso eles não conseguem ver. Mas é porque também dentro deles rejeitaram o Messias, que veio para eles, que pregou no meio deles. Então nós precisamos olhar isso com muito equilíbrio. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, tornem-se-lhe a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição. Eles tropeçaram na pedra. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Isso Davi proferiu. Vamos preferir que acho que a gente só tem 3 minutos. Senhor. O 11, e eu vou estar lendo, seguindo ele, porque aí é tremendo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Mais uma pergunta de Paulo. Paulo gosta de pergunta. Mas nas perguntas é que ele quer trazer uma resposta para o nosso entendimento. E a tradução parece que melhor para isso é: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que ficassem caídos? E sabe qual é a resposta que Paulo fala? De modo nenhum. Quer dizer que eles não vão ficar caídos? Não. E se eles não vão ficar caídos, então é sinal que o Senhor vai restaurá-los. Então já começa aqui o Senhor falando, proferindo algo, dizendo que Israel ainda vai ser restaurada. Mas pela sua transgressão, irmão, vamos devagarzinho aqui. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Porque eles erraram, veio salvação para nós, para colocar eles em ciúme. Agora eles então vão ficar enciumados, porque o Deus deles se voltou para nós. Que maravilha! Que bênção para nós outros! Vamos ler o 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e foi, porque agora o tesouro veio para nós. Jesus Cristo é o nosso rei. Então é a nossa riqueza. E o seu abatimento, que Israel foi abatido, em riqueza para os gentios. Irmãos, olha essa frasezinha no final. Quanto mais a sua plenitude. O que ele está falando aqui? Se o erro deles trouxe bênção para nós, imagina o acerto deles como vai ser. Vamos continuar. Você está lendo junto comigo? Eu acho que eu não preciso nem explicar. E ele fala assim, dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Então, tá para nós, Paulo está falando para nós agora. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Ou seja,
mesmo na época de Paulo, alguns deles eram salvos. Mesmo hoje, alguns deles estão sendo salvos. Mas como nação? Não, ainda não. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, ó, de novo Paulo com as suas palavras envolventes, se então eles serem rejeitados foi reconciliado o mundo, que será o seu restabelecimento? Oh meu Deus, que coisa maravilhosa! Se não vida dentre os mortos. Irmãos, se eles rejeitaram o Messias, trouxe bênção para nós, quando eles forem restaurados, vai ser vida entre os mortos. Vai ser uma coisa que nós nunca vimos nessa terra. Presta atenção naquilo que o Espírito Santo está querendo falar. Por isso nós temos que orar, Senhor, salva sim Israel. Mas nós temos que entender claro, Israel ainda não é salvo. Mas o Senhor vai salvar Israel ainda. Guarde esse texto no seu coração. Se o erro deles foi bênção para nós, imagina o acerto. Vamos continuar, olha só que texto maravilhoso. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Olha só que interessante o 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quantos crentes estão se gloriando, falando que eles foram quebrados e agora nós que somos a videira? Oh, que presunção da nossa parte, que o Senhor nos livre de tal pensamento. Olha só, guarde esse texto, irmão. Como é que alguém pode falar, já era Israel? Israel é como qualquer outra nação? Não. Eles foram quebrados. Sim, foram quebrados. Mas nós fomos enxertados. Essa é a figura. Nós somos aquela oliveira braba, jambuzeiro, que o Senhor cortou, que não dava nada, e enxertou em Cristo para receber a vide no lugar onde que Israel foi quebrado. Ou seja, eles rejeitaram, foi bênção para nós. Mas ele fala, não venha se ensoberbecer. Não te glories. 19. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Sim, né? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, porque eles não creram. Eles não creram no Messias, não creram no Senhor Jesus, então foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Então é por causa de fé. Né? Não te ensoberbeça, mas teme. Olha, nós temos que trabalhar isso muito nos nossos corações. Porque tem tanta gente altiva, achando que nós somos Israel de Deus. Já era para esse povo. Rejeitaram o Messias, matou o Messias, já era. Oh, o Senhor tem planos. Que nossos corações sejam o coração de Paulo. Orar para que eles sejam salvos. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Toma cuidado. Você pode ser tirado, sabe de onde? De receber da vida do Senhor. Aqui não há inferno, mas é de receber da vida do Senhor. Igual eles foram tirados de receber da vida do Senhor. Aí considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, o Senhor foi severo, mas para contigo, bondade, o Senhor foi bom para conosco. Nós nem merecíamos, foi graça. Se nela permanecerdes de outra sorte, também tu será cortado. Comece a se exaltar, você vai ser cortado de receber da vida do Senhor. Como eles foram cortados. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, que é isso? Serão enxertados. Que promessa é essa? Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Deus é poderoso para cortar, Deus é poderoso para enxertar. Vocês estão duvidando do que Deus pode fazer? Não, nós não duvidamos. Deus é poderoso. Nós concordamos com Paulo e dizemos, Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se fostes cortados da que por natureza era oliveira braba, e contra a natureza, porque nós somos oliveira braba, né? Enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertadas na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quanto mais eles, judeus, que eram natural, não vai ser enxertado? Isso que Paulo está falando.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada à plenitude dos gentios, ou seja, há um tempo. Ou seja, o Senhor está planejando, tem um tempo da plenitude dos gentios. Quando o último gentios que Deus planejou ser salvo, então Deus vai voltar para Israel. Porque aqui está escrito assim no 26, e assim todo Israel será salvo. Todo? O irmão Deus até fez um vídeo, colocou, né? Todo, e ele falou, todo para mim é todo, não é 90%. Aqui está dizendo, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus vai tirar os pecados dele, aleluia. Eu tenho que ler o resto. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que é coisa, Deus deu, não tira. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, Deus encerrou na desobediência tanto judeu como grego, nós e todos, a fim de usar de misericórdia para com todos. É pela misericórdia do Senhor que o Senhor vai restabelecer esse povo. É pela misericórdia do Senhor que o Senhor nos restabeleceu, irmãos. E por isso Paulo fala assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Falta só 4 minutos. Que pena. Irmãos, o Senhor ainda vai voltar para Israel. Então hoje o meu encargo não é falar o quando, né? Porque tem tantos textos. O Senhor falou que vai dar um espírito de arrependimento para eles. Eles vão chorar como se tiver perdido o primogênito. Eles vão se dobrar, porque a salvação não é por ser israelita. A salvação é por receber Jesus como Salvador. E quando eles verem aquele sinal no céu, falando, nós matamos o Messias. Aquele que nós estamos aguardando já veio e nós matamos, crucificando. Então eles vão chorar, vão se arrepender e vão ser salvos. E talvez em 1 minuto eu consiga falar por que é importante saber isso, irmão. Talvez a gente fale assim, como igreja, por que é importante saber sobre Israel? Porque quando você conhece os tratos de Deus com uma nação como aquela de Israel, da misericórdia ser tão profunda, de quem ele já cortou, rejeitou e matou o seu filho, irmão, você tem dúvida que o Senhor vai te manter de pé? Sabe, quanto aos tratos, e tem profecias lá em Atos, que falam que quando o Senhor restabelecer o tabernáculo caído de Davi, completamente, que é essa situação, o Senhor voltará para os gentios, ou seja, depois que o Senhor voltar para Israel, o Senhor ainda tem uma volta para os gentios. Irmãos, isso tudo no final da grande tribulação. Já parou para pensar? Se nós colocarmos isso cronologicamente, isso é maravilhoso. Sabe, pessoas que a gente pensa, isso não tem jeito. Não tem jeito. O Senhor sabe salvar o seu povo. O Senhor sabe conduzir todas as coisas. Eu oro para que o Espírito Santo possa falar e completar no teu coração. Se o Senhor nos der encargo para a semana que vem, talvez tocar, não vou prometer, quando ele vai ser salvo, e trazer alguns versos. Irmãos, vai ter guerra e vai ter guerras piores ainda. O reino da morte está se preparando. Um número muito grande de exército que vai vir contra Israel. Não é essa a situação. Essa situação ainda é o princípio das dores. Que nós oremos por esse povo, que o Senhor complete a obra na vida deles e na nossa vida. Maranata, venha, Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa reunião. Toca nos nossos corações, toca no coração dos nossos irmãos. Abençoa cada casa. Abençoa a vida dos irmãos em relação a Ti, que possamos estar inclinados à Tua vontade, que aquilo que o Senhor planejou para a Tua noiva, possamos estar nós incluídos nesse projeto. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.